naquele texto que Marisa leu, do livro da Esperança, ali Emmanuel citou várias questões relacionadas à mediunidade que às vezes a gente não percebe, né? Igual colocou lá, no trânsito, em casa, em qualquer lugar que a gente estiver. Porque a partir do momento que nós estamos intermediando a espiritualidade, uma influência, nós estamos sendo médicos. Então, para a gente poder, né, nós sabemos que os espíritos estão em todo lugar e eles vão influenciar aquilo que a gente tiver. Nós é que vamos atrair os espíritos. Porque a mediunidade, como nós vamos ver, ela não depende da moral, ela não depende da cor, não depende da idade, não depende do conhecimento, não depende de nada. Qualquer pessoa pode ter uma mediunidade extensiva. Pode ser um traficante, pode ser um padre, pode ser uma criança, pode ser qualquer um. Não tem essa diferença, né? A gente não faz algo para desenvolver a mediunidade, ou a gente tem alguma coisa para que a mediunidade possa se manifestar em nós. O que a gente tem é o nosso compromisso no mundo espiritual para a gente poder estar aqui no exercício da mediunidade. Eu gosto às vezes de comparar a mediunidade da seguinte forma. Imagina dois trabalhadores no campo que têm, né, seu campo de cultivo, a sua horta, e eles vão lá trabalhar naquele campo para poder plantar, para poder sustentar a sua família, tirar dali o seu sustento e beneficiar outras pessoas. Quem não tem a mediunidade tem uma enxada, como um trabalhador qualquer, que vai lá, capina, planta, faz, dentro da sua possibilidade. Quem tem a mediunidade, ele tem um trator. Significa que ele é melhor do que o outro? Não. Significa que ele tem uma ferramenta que vai dar a ele a capacidade de trabalhar muito mais, de fazer muito mais, de auxiliar muito mais pessoas. Só que nós vemos que quem tem as melhores ferramentas, se não estiver dentro de uma moral elevada, ele acaba utilizando egoisticamente ou com orgulho. Então, tudo que nós tivermos de potencial, nós temos que lembrar para que a gente está usando isso. Cada um de nós tem algo melhor do que os outros. Uns pensam, né, melhor, outros cozinham melhor, outros têm uma habilidade melhor em alguma área. Cada um de nós tem algo que a gente já desenvolveu ao longo do tempo. E essa habilidade que a gente tem superior aos outros é justamente aquilo que nós podemos fazer para auxiliar as outras pessoas. Não para dominar, para se achar melhor, para poder ganhar dinheiro. E a mediunidade é uma delas. Quando a gente fala em mediunidade gratuita, né, nós vamos iniciar aqui, depois a gente vai entrar no tema. Significado de mediunidade: qualidade da pessoa que, segundo o Espiritismo, tem capacidade de comunicar com os espíritos, com pessoas mortas. Particularidade é o dom de um médium. Então, para a maioria das pessoas, mediunidade é quem fala com os espíritos, né? Nós sabemos que, estudando a doutrina espírita, que Kardec, né, veio e trouxe, né, todo o estudo, pegou todos os detalhes com os espíritos e trouxe para nós que a mediunidade é muito mais do que isso. Nós até vamos ver ali alguns tipos de mediunidade, até curiosas. Outra definição de mediunidade é que, segundo o Espiritismo, tem a capacidade de comunicar com os espíritos, com pessoas que estão mortas. Ou seja, fica parecendo que a
só que está desencarnado e está sem o corpo. Só na doutrina espírita que a gente vai ter, né, através do estudo, todas as informações corretas para a gente não ficar aí, né, como muitas religiões, falando loucura. Né? E outra coisa que eu achei interessante, pessoa que supostamente possui dons ou capacidades para perceber ações, situações ou coisas sobrenaturais. Então, no próprio dicionário aqui, ou na internet, a gente já está vendo a definição de mediunidade, que foi a que Emmanuel trouxe para nós. Que a gente tem mediunidade em qualquer lugar que a gente estiver. A intuição, indiretamente, ela é uma mediunidade. Porque a partir do momento que eu consigo perceber uma orientação, um direcionamento de um espírito para mim poder fazer uma coisa ou outra, ali é mediunidade. Você está se comunicando com o mundo espiritual. Mas, aí entra um detalhe. Nós recebemos influência o tempo todo. Qual é a influência boa? Qual é a influência ruim? Como que nós vamos saber disso? Porque receber influência o tempo todo nós recebemos. Mas discernir qual é a certa e qual é a errada, né? É igual quando a gente, por exemplo, você está indo por um caminho. Aí vem aquela intuição que fala assim, não vai por essa rua não, passa pela outra. Ali foi uma intuição de um espírito amigo ou de um obsessor? Como é que a gente vai saber? Será que é um espírito, né, protetor que está tentando te desviar de alguma coisa boa, né, de alguma coisa ruim que era para acontecer? Aí você recebeu aquela intuição para poder ir para tal lugar. Um livramento, como a maioria das pessoas fala. Ou aquela intuição é para tirar você do caminho correto e te levar para uma armadilha para o seu carro quebrar, para um assalto, acontecer alguma coisa. E aí? Como é que a gente vai saber? Na hora. A grosso modo, a primeira intuição que a gente tem é do nosso guia espiritual, que quer o nosso bem. Por quê? Porque a força do bem é superior à força do mal. Isso em qualquer lugar. Isso não tem questionamento. Só que nós nem sempre estamos receptivos ao bem. O guia espiritual chega e fala assim, vai pelo outro caminho. Aí vem o espírito obsessor e fala assim, continua seguindo. Aí a gente fala assim, me deu uma vontade por outro caminho, mas aqui está mais forte para eu poder ir por aqui, para me continuar seguindo. O que é que significa? Que nós estamos mais receptivos aos espíritos inferiores, às dificuldades, do que aos bons espíritos. E como que a gente adquire essa receptividade ao bem? Sendo bom. Simples assim. A partir do momento que em todas as nossas atitudes nós formos pessoas boas, tudo que nós podemos fazer, seja igual aquele homem de bem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, tudo que a gente procura fazer é para auxiliar, é sempre esforçar em ser melhor, nós sempre estaremos receptivos, né? Com mais facilidades ao bem. Agora, se a gente sempre está pensando em enganar as outras pessoas, sempre em levar vantagem, sempre na preguiça, sempre em dar um jeitinho de fazer algo, né, distorcido, sempre está em conflito com a lei, né, como dizem, então a gente está sempre dando abertura para as forças inferiores. A gente vai estar mais fácil de perceber, de ser influenciado pelas coisas inferiores, por causa de nós mesmos. Porque a influência está aí. Vamos colocar assim, é igual, a força é a mesma.
Só que nós vamos dar atenção a qual força? O que para nós é melhor? Quando você vê uma carteira no chão, qual que é o seu primeiro pensamento? Alguém perdeu uma carteira, não, coitado. Vamos ver se tem um endereço para me poder devolver. Ou, nossa, achei uma carteira. Tomara que está cheio de dinheiro. Né? Qual que é a nossa intenção com as coisas? Essas pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia é que vai sempre alimentando aquilo que a gente tem no nosso dia. Se a nossa natureza não é algo, né, para o bem, de imediato você já identifica algo que você pode fazer de maneira correta, então você é bom. Agora, se a sua natureza, de imediato, aconteceu alguma coisa, você já vai pelo caminho inferior. E depois você fala assim, não, eu não posso fazer isso não. Não, eu aprendi, não, gente, não pode ser assim não. Olha o que eu estou fazendo aqui, que loucura. Não, eu tenho que procurar fazer o correto. Você está lutando contra a sua natureza, que é inferior. Já é um começo. Mas normalmente, como é a atitude nossa? Né? Ah, mas todo mundo faz assim. Ah, mas o que tem? Né? A vida é assim mesmo. Né? Tem hora que você acha alguma coisa ou acontece algo errado. Ah, porque Deus olhou para mim. Né? Porque eu estava com problema e Deus, né, precisa fazer alguma coisa errada na vida para poder me aceitar. Não existe isso. Não existe nada que justifique o erro para fazer algo certo. O bem não precisa do mal para nada. Nós é que achamos, nós é que não confiamos no bem. Então, dando continuidade, olha que interessante. Lá no Levítico, capítulo 19, versículo 31. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isso está na Bíblia Apóstola. Na Bíblia evangélica está assim: não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros. Não os busqueis, não ficareis contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Na Bíblia online já está lá. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E na Bíblia católica, não se dirijam aos necromantes, nem consultem adivinhos, porque eles tornariam vocês impuros. Eu sou Javé, o Deus de vocês. Eu trouxe essas quatro aqui, falas, que está falando a mesma coisa, mas não está. Se vocês observarem bem aqui nessa parte da Bíblia online, né, que é uma versão atualizada, inclusive num estudo do Evangelho que nós fizemos semana passada, lá em Belo Horizonte, para fazer o estudo do Evangelho minucioso, eles falaram: não usem Bíblia atualizada. Por quê? Porque quem está atualizando a Bíblia está pegando termo que está fugindo da realidade. Olha para vocês verem aqui nessa Bíblia online aqui. Não busquem quem consulta espíritos. Não recorram aos médiuns. O que está falando? Está contra quem é da casa espírita? Claro que quem é espírita está indo contra o Evangelho, contra, né, a lei de Deus, do Velho Testamento. Então, dependendo da influência, as pessoas têm uma ideia completamente errada da espiritualidade, completamente errada da doutrina espírita, de Kardec e de tudo. Muitas pessoas acham que a gente nem estuda o Evangelho, que a gente nem sabe quem é Jesus. Na própria reunião, lá, para vocês terem uma ideia como que isso é sério. Lá, estava um grupo lá, né, separando os grupos, e uma senhora
nós, a Casa Espírita, ela parece que já estudou o Livro dos Espíritos mais de uma vez, tudo ali bem pontuado. E quando ela chegou lá, ela falou que ficou assustada, porque nós estávamos estudando a Bíblia. Porque alguém falou com ela, da Casa Espírita que ela participa, de que doutrina espírita não se estuda a Bíblia, só estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. Todo mundo ficou assim, uai, como assim? O Evangelho segundo o Espiritismo está de onde? Lá não é do Novo Testamento? A Bíblia não significa que é o Velho Testamento e o Novo Testamento, e lá a gente tem todas as referências. Quando a gente estuda o minucioso do Evangelho, nós vamos lá no Velho Testamento, vamos para contextualizar. Tem as diversas passagens de Jesus significando, né, o cumprimento de uma profecia. Então a gente estuda a Bíblia sim. Nós temos que ter muito cuidado com essas questões. Porque não é só que a gente está dentro de doutrina espírita, que se a pessoa for influenciada, tiver uma mediunidade ali, né, e ela for influenciada, e ela não ficar certo com a base, com o que Kardec, com o que Jesus trouxe, ela pode direcionar uma casa para um caminho equivocado. Então a mediunidade está muito mais presente do que a gente imagina. E na hora que você tem esse grupo que está com essas ideias equivocadas, que às vezes estão firmes na cabeça da pessoa, e que vai fazer uma sessão mediúnica, e vem um espírito, de que tipo? Do tipo do grupo. E aí a influência vai ser cada vez mais. O espírito vai falar, não, a gente não pode estudar a Bíblia mesmo não. Só um exemplo. Aí, tá vendo, gente? O espírito está falando que a gente não tem que estudar a Bíblia. Isso é coisa de crente. Isso é coisa de outras religiões. Não tem nada a ver com a doutrina espírita. E vai desvirtuando o ensinamento. Se a gente não prestar atenção, se a gente não estudar, não discutir, não tiver as pessoas para conversar, a gente acaba fazendo bobagem. E é muito fácil disso acontecer. Miguel, vem a prova disso aí, o próprio texto. Quem escreveu periodicamente. E o médium só escreveu o que ele pensa assim. Exato. E aí, cada um vai colocar a interpretação que acha que é dele, né, que está recebendo uma influência e desvia o caminho. Quando a gente pega, igual uma tradução do Haroldo, não estou falando que ela é perfeita, que tem que ser seguida, mas é um escrito que veio, inclusive, né, em vários locais do mundo, elogiado por estar realmente de acordo com os manuscritos antigos, sem ter nenhuma conotação. Foi um trabalho feito para não ser falar que teve uma influência espírita, uma influência católica, uma influência protestante. É algo neutro. É só a tradução dos textos de acordo com o aramaico antigo, de acordo com o hebraico. Estudou hebraico, estudou aramaico para poder traduzir, para ser fiel, para não ir para lugar nenhum. Aí a gente tem uma confiança maior. Mas dependendo da Bíblia que a gente pegar, dependendo do texto que a gente pegar, a influência vem e distorce tudo. É complicado. Só um conhecimento, lá no Wikipédia, estava falando sobre o que é a necromancia. Vem do grego, morte, adivinhação. Né? Consiste em adivinhação mediante a consulta aos mortos e seus espíritos ou cadáveres. Olha que interessante como que eles colocaram. Um exemplo de necromancia é aquela praticada pelo espírita Chico Xavier, que escrevia livros por meio de suposta comunicação com espíritos de pessoas falecidas. Então, até na internet, cita Chico Xavier, mas ainda não se tem aquela certeza. Eles, né? Nós, acredito que todos aqui temos certeza
do que a vida continua da espiritualidade. Nós temos essa certeza? Tudo que a gente faz no nosso dia a dia comprova isso? Quase sempre, né, gente? A gente ainda não é 100%, né? Vivendo como espírito. Nós ainda temos as nossas dificuldades, né? É quando você faz uma prece, entrega seu filho que vai sair, que vai fazer uma viagem, e fala assim: não, eu confio na espiritualidade, o que for é isso mesmo. E passa 10 minutos, você está ligando para saber se está tudo bem. Cadê a sua confiança? A sua entrega, 100%. Né? Então nós ainda temos essa dificuldade. Principalmente quando acontece alguma coisa que contraria os nossos planos, e a gente se sente injustiçado ou desamparado, mas não consegue perceber amplamente que às vezes aquela negativa, aquela dificuldade é o melhor para nós. Nem sempre a gente já aceita isso. Às vezes você vai procurar um emprego, chega lá, não deu certo, aí você fica revoltado. Nossa, eu fiz tanta coisa, eu recebi tanto, eu pedi tanta espiritualidade, não consegui um emprego. E aí você desiste de arrumar emprego e vai fazer qualquer outra coisa, sendo que às vezes estava algo muito melhor preparado e você desistiu no meio do caminho. As coisas para dar certo para nós não tem que ser o tempo todo sim e do nosso jeito, porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Por isso que a gente precisa se conhecer. No céu e no inferno, fala sobre a proibição de Moisés, que era justa. Por quê? A evocação dos mortos não se originava no sentimento de respeito, afeição ou piedade para com eles, sendo um recurso para adivinhações, tal como nos augúrios e presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Essas práticas, ao que parece, também eram objeto de negócio, e Moisés, por mais que fizesse, nem não conseguiu desentranhá-las dos costumes populares. Moisés proibiu a comunicação com os mortos porque as pessoas estavam abusando. Qual roupa que eu vou usar hoje? Eu vou casar amanhã com quem? A colheita vai dar produtivo? O que eu tenho que plantar? Aonde a água é melhor? E por aí vai. Uma coisa assim, o tempo todo consultando os espíritos para coisa fútil, coisa que às vezes você tem que trabalhar para poder conhecer. E aí tem charlatanismo. Às vezes a pessoa que está consultando ali, né, tem interesse. Eu quero comprar a terra de fulano de ciclano. Aí o outro falou com ele assim: quando for te perguntar, você fala para comprar a minha terra é melhor. Aí ele chega lá, de quem que a terra é melhor? Não, de fulano, pode comprar que a gente isso. Aí a pessoa vai lá e compra. Isso tem nada a ver com o espírito superior, não tem nada a ver com nada. Está sendo enganado. Nas obras do Chico, a gente vê alguns relatos dos espíritos enganando os outros. Nós vimos, né, quando a gente estudou nos domínios dos missionários da luz, que o espírito, né, missionário da luz não, desculpa, aconteceu na casa espírita. Os espíritos iam tomar passe e tinha uma médium extremamente vaidosa, que o sonho dela era ser um médium de cura, e ela era uma médium passista. E aí, para poder derrubar a casa espírita, chegou, né, um grupo de espíritos responsável por poder desestruturar a casa, conversou com alguns obsessores e a Mara falou assim: olha, primeira coisa que nós vamos tirar aqui vai ser essa médica e esse passe, porque muitas pessoas iam lá para tomar passe. E aí o que aconteceu? Resumindo, uma senhora que estava lá, né, era extremamente sem educação, irritante com qualquer coisa, não tinha muita paciência com as coisas, e por causa dessa atitude, ela trazia um obsessor que ficava complicando a vida dela, fisicamente, até na questão dela sofrer dores de coluna e tudo mais.
obsediar essa senhora. Vamos deixar durante 6 meses, depois você volta com força total para nós poder excluir. Porque vai ser bom para você. Porque toda vez que ela vai lá e toma um passe, por mais complicado que ela seja, ela sempre tem uma melhora, tem uma assistência, fica mais difícil para você. O espírito, na hora, volta. E aí a senhora veio para poder tomar o passe, daquele mesmo jeito. E a hora que ela tomou o passe, o espírito, durante o passe, saiu, né? Parou de obsediar, parou de dar influência negativa para ela. E a senhora se sentiu bem, como se fosse curada. Naquele instante, ela falou assim: você me curou. E começou aquela coisa toda, e o médico falou assim: eu curo. E por aí, e outras pessoas vieram e passaram com ele, e ele estava curando as pessoas. Tudo enganação. E aí queria chamar a mídia, queria pôr na televisão, queria chamar a imprensa, que vai atrair muita gente para casa, a casa vai crescer. Os diretores falaram assim: vamos esperar 6 meses? Vamos esperar um tempo? Para ver como que isso se desenrola. Isso não é algo passageiro. Vamos com calma, não precisa ter pressa. Ah, mas vocês não estão querendo, vocês estão tolindo. Final da história. A Mary, junto com vários outros seguidores, saíram da casa e foram mandar uma outra casa. Enfraqueceu os trabalhos da casa? Um pouco. Né? Muitas pessoas foram, né? Muitos frequentadores foram atrás dela. O que aconteceu com eles, a gente já tem uma ideia. Com o tempo, era tudo enganação. Por isso que a gente precisa saber o que a gente está fazendo. Será que o objetivo nosso para procurar a mediunidade é curar o corpo físico? Por que a gente tem tanto problema? Por que a gente tem tanta dificuldade? Por que a gente sente dor? Por que tem dor de cabeça? Por que tem depressão? Por que tem tal doença? Tudo originário de nós mesmos. Tudo está relacionado com o nosso comportamento. E não vai ser uma casa espírita, um médium, que vai tirar isso da gente. Eles vão aliviar. O passe alivia, o tratamento alivia, mas a cura real é só com a transformação moral. Por mais que você tenha um médium de cura, se pode ser comprovado, se chegar lá e você não tiver o merecimento, se aquilo ali não for bom para você, você não vai ser curado. As coisas não acontecem do jeito que a gente pensa. Por isso que a gente às vezes se revolta com o não, com a decepção. É trabalho para a gente pensar. No livro dos Espíritos, capítulo 23, fala o seguinte: a mediunidade não é uma arte nem um talento pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos Espíritos. Quando a gente fala essa questão de mediunidade, ela é uma faculdade. A pessoa já faz o compromisso com o mundo espiritual, reencarna, já vem com o organismo preparado para poder ter essa sensibilidade para exercer a psicografia, a manifestação, a materialização, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre os tipos de mediunidade. O organismo da pessoa já vem com esse ajuste. Ele já nasce assim, ele já é preparado assim. Ele pode despertar com uma certa idade. Com o Chico despertou com 6 anos de idade, quando ele escutava, irmão. Com o outro pode despertar com 30, com 20, com 50. Então, você já vem com esse compromisso. Ela não veio com um benefício a mais. Você tem algo a cumprir com essa mediunidade. E depende dos espíritos. Você não vai fazer nada sozinho. Na hora que a gente está aplicando um passe ali, eu dou as minhas energias, né? Estou doando as minhas energias, mas tem um espírito ali, um técnico do passe, que está me auxiliando, que está direcionando as energias, que está fazendo o trabalho junto comigo. Eu sozinho
Não consigo muita coisa, não. Principalmente se eu não tiver uma boa sintonia. Então, por causa disso, a gente não pode querer benefício com a mediunidade. Quando a gente fala em benefício, muita gente fala assim, né? Vamos pegar o exemplo do Chico. O Chico psicografou mais de 400 livros. Ele não teve um centavo de renda de nenhum desses livros. Tudo que vendeu, os direitos autorais, ele doava para alguma instituição de caridade. Ele nunca ficou com nada de renda desses livros. Fez por quê? Ele falava que o livro ele era só um instrumento. O livro era dos Espíritos. Mas a gente, às vezes, quando é médium, a gente, às vezes, não vai fazer diretamente isso. Mas você pode querer outros benefícios. Querer uma posição de destaque, querer ser o primeiro da fila, querer várias coisas porque é médium. Então, a gente vê que isso é muito sutil. São coisas mínimas que você pode estar utilizando a sua mediunidade para alguma coisa. Não tem nada disso. Tudo é de acordo com a necessidade. E lembrando mais uma vez, se nós somos pessoas com pensamentos, por menor que sejam inferiores, nós estamos abrindo brecha para espíritos inferiores, para influências negativas. Com isso, mesmo que seja sutil, a nossa pretensão, né, de querer ser melhor, de querer ter alguma vantagem, tudo isso vai influenciar o nosso trabalho. Aí, na hora que você vai exercer o seu dia a dia a mediunidade, que tipo de espírito vai estar te acompanhando? Porque se a gente sabe que uma pessoa é ruim, dificilmente a gente vai querer ficar junto dela. Vamos imaginar que a gente tem, por exemplo, né, a sua tarefa é contar o dinheiro do bazar. Quem que você chama para poder contar o dinheiro do bazar junto com você? Aquele que você sabe que tem a tendência a roubar? Aquele que tem a tendência a mentir? Você está fazendo a comida. Quem que você vai chamar para poder te auxiliar a fazer a comida? Você sabe que aquela pessoa tem algum tipo de problema, né? Alguma doença contagiosa, que ela não lava as mãos direito, que ela, né, não tem uma higiene adequada. Você vai chamar essa pessoa para poder te ajudar a preparar algum alimento? Você vai arrumar algo que precisa de responsabilidade. Você vai chamar aquele que não tem? A espiritualidade é a mesma coisa. Eles não estão aqui para perder tempo com gente inferior. Tem tanta gente querendo, eles vão querer dar prioridade aos bons. Não vai ficar insistindo com a gente. Nós fazemos isso. Se a gente precisa de alguma coisa, né? Eu sei que baú é bom duplo. Tudo que eu já pedi baú, eu nunca quis me atender, porque eu sei que ele não gosta de dar nada para ninguém. Toda vez que eu precisar de alguma coisa, eu vou nele. Não, ele vai ser a última pessoa que eu vou pedir. Eu vou no Marisa, que é mão aberta, que eu sei que sempre está me atendendo. E tal. É a primeira que eu vou. Se não tiver ninguém, assim, eu vou ter que ir no baú, né? Não tem mais ninguém que eu possa fazer, né? Quem sabe ele abre o coração. Aí eu vou lá. É mais ou menos assim. A espiritualidade não vai ficar, né, insistindo com quem não quer. Tem que partir de nós. Se tem aquele que está disposto, por que eu vou perder meu tempo com o outro? Olha alguns tipos de mediunidade. Aqui vocês devem conhecer a maioria. Vidência é quem vê os espíritos. Tem pessoas que têm só a vidência. A pessoa só vê. Ele não escuta. Ele vê o espírito ali, pode ver o espírito conversando com alguém, alguma coisa, mas ele só vê. Então aí é
evidência. A audiência já é escutar. Tem gente que escuta. Não é caso de efeito físico, nós vamos ver depois. É realmente um espírito que está conversando ali, está falando alguma coisa, né? Aí você vai e escuta e fala assim, você escutaria isso? A pessoa não. Perguntou para o outro, não, ninguém escutou. Então é mediunidade. Se você só escutou, você tem audiência. E tem gente que tem os dois. Você vê e escuta. O Chico, quando conversava com a irmã e vários outros espíritos, ele via e escutava. Né? Tanto que tinha hora que ele nem sabia se era espírito. Porque para ele era tão real que ele estava lá conversando sozinho que ele achava que não era. Tem uma série na Netflix que eu aconselho vocês verem. Chama Fantasmas, Ghosts. É um espetáculo. É um grupo de espíritos que está preso numa casa. Né? E tem espírito lá que tem 1.500 anos. E uma pessoa sofre um acidente e ela passa a ver, conversar com os espíritos. É de comédia, uma série inglesa, mas mostra a relação dos espíritos com a gente, dela com os espíritos, é muito interessante. E quebra muita coisa dessa questão de casa mal assombrada, de efeitos. É muito interessante. Foi feita para abrir a nossa mente. Outra coisa, clarividência. A clarividência já é um pouco mais complexa. É aquele médium que, quando ele vê a pessoa, ele vê o que a pessoa, né? Por que ele está ali. Ele sabe o que aconteceu no passado da pessoa e sabe a destinação dela. Então ele vê, né, como se fosse o passado daquela pessoa. O que ele fez na outra encarnação, para poder chegar e dar uma orientação, para poder ver. É uma atividade muito rara, mas tem pessoas que têm. Não tem aquelas cartomantes? Muitas são encarnação, mas às vezes tem um espírito que sopra ali para elas e ela consegue, né? Consegue perceber. Transporte é quando o médium, né? O espírito, através da mediunidade, o espírito vai, por exemplo, ali no jardim, colhe uma flor e ela materializa aqui, ele traz. Veio de um lugar para o outro. Porque quando tem a questão do efeito físico, você pode, né, apontar ali a materialização através, né, das energias do médium, do próprio espírito, ele pode materializar aquela flor. Mas às vezes você pode ir em outro lugar, colher e trazer para cá. Então foi um transporte. A flor existe e você trouxe para cá. E tem, quando é materializado, através das energias, você cria, né? Molda aquela flor. A psicofonia, que é o que a gente fala, né? Quando o espírito manifesta no médium, o médium fala através do espírito. Então, ele está falando que o espírito está vibrando. Nessa manifestação, o espírito não entra dentro do corpo, ele irradia, e é como se o médium estivesse escutando e ele está repetindo. Mas às vezes o transe é tão perfeito que é como se ele estivesse captando o pensamento, tudo que o espírito está relatando, ele vai simplesmente transmitindo. É como se fosse um intérprete mesmo. Psicografia é mediunidade escrita, né? Pode ser o espírito toma conta do braço, você, né, o seu braço é dormente, você não tem controle sobre ele, e aí o espírito vai e escreve pelo seu braço. Ou pode ser também, né, uma irradiação muito forte que você sente ali para escrever, as ideias vão vindo e você vai escrevendo. Tanto que a caligrafia pode vir exatamente de acordo com o espírito, né? No Chico nós tivemos essas mediunidades. Efeitos físicos, tudo quanto é barulho, som, imagens, que são provocadas e todas as pessoas veem ou escutam, é
Tinha um caso interessante de um livro que o espírito ficava tacando pedra em cima da casa. Aí tacava pedra, a pedra batia na telha, ia rodando. Quando ia cair, todo mundo chegava lá fora para ver, não tinha nada. Era um efeito físico. O espírito é como se ele estivesse simulando que tinha mandado a pedra, mas ela não tinha mandado a pedra. Tudo é efeito físico. Só que quando é efeito físico, não precisa ser médium para ver. Né? Se escutar alguém chamando aqui e todo mundo escutar e não tiver ninguém, é um espírito que está ali falando, todo mundo escutou, é efeito físico. Só que para ter um efeito físico, tem que ter pelo menos um médium que doa a energia para que o efeito físico se prossiga, né? Se manifeste. Mediunidade de cura, ali no passe a gente é quase uma cura, mas a cura mesmo, o médium tem ali a capacidade de, ao aplicar um passe ou impor as mãos, ele realmente curar a pessoa. Acontece muito raramente. Quem assistiu o filme José Ligó, né, Zé Ligó, viu lá acontecendo vários fenômenos. Tirava o olho da pessoa para fora, cortava, não saía sangue, curava a pessoa. Ali foi muito mais para poder demonstrar a questão do espiritismo e para aliviar algumas pessoas que tinham realmente merecimento. Uma vez o Fantástico estava, né, olhando essas questões do Dr. Fritz, né, que uma época teve muito forte aqui, as pessoas iam, né, que o Dr. Fritz estava, curava e tudo, e o Fantástico começou a investigar na época, e algumas pessoas voltaram a ter problema. Aí eles perguntaram assim, não foi enganação, não? Aí perguntou para a pessoa, ela disse, não, eu realmente fui curado, mas voltou. E chegou lá com as pessoas que manifestavam o Dr. Fritz, né, no centro, tudo, e perguntou, por que curou e depois voltou? Sabe? Curou o físico, mas a causa é do espírito. Se não houver uma modificação das atitudes do dia a dia, que era realmente a causa da doença, a pessoa vai voltar a ter um problema. Vamos supor um exemplo bem simples. A pessoa bebe muito mesmo, até detonar o fígado, que é o primeiro órgão a ser deteriorado. Aí ele vai ter um problema no fígado por causa da bebida. Ele vai e faz um transplante de fígado, fica novinho de novo, não tem mais o problema. Se ele voltar a beber, o que vai acontecer? O fígado vai voltar a estragar de novo. Então não adianta trocar o fígado se a atitude da pessoa, a bebida, não resolver. Ele vai voltar a ter o problema. Então o problema não. Outra mediunidade. Psicopictografia. É aquelas pinturas mediúnicas. Até a Princesa Lagoa já teve uma vez. A pessoa pinta com as duas mãos, faz 2 quadros ao mesmo tempo, pinta com os pés, às vezes com os olhos fechados, no escuro. Ele recebe a influência de um pintor, né, de um espírito ali que tem essa capacidade, e aí é a pintura mediúnica. Não é um médium, né? Ele tem a capacidade por causa do espírito. E psicometria é uma mediunidade interessante também. A pessoa, o médium, ele tem a capacidade, por exemplo, ele pega esse objeto e aí, pela mediunidade dele, ele sabe quem construiu, na mão de quem que esse objeto passou, né? De que ele está preso, alguma coisa, se tem alguma influência, se tem algum espírito ali. Ele consegue perceber tudo aquilo relacionado àquele objeto. E mediunidade tem uma infinidade de outras mais. Para a gente poder encerrar, Emmanuel fala o seguinte no livro Consolador, questão 125. Reconhecendo que os nossos amigos dos planos espiritual estão sempre ao nosso lado, em todos os trabalhos e dificuldades, a fim de nos inspirar, quais os maiores obstáculos que a sua bondade encontra em nós
para que recebamos o seu socorro indireto, afetuoso e eficiente. Resumindo a pergunta de Emmanuel, nós temos o nosso anjo da guarda, o nosso guia espiritual, o tempo todo junto conosco. Às vezes algumas pessoas têm mais de um, né? Tem vários, dependendo da condição dela. O que é mais difícil para eles nos influenciar? Que foi o que nós falamos lá no início. Porque tem hora que as coisas acontecem, a gente fala assim, meu anjo da guarda dormiu, me abandonou, me deixou na mão, né? Como assim? O Chico, uma vez, veio o pessoal de fora e veio trazer várias questões de bolsa, de valor, não sei o quê, fazer uma entrevista com o Chico para poder fazer uma revista e tal, e o Chico pensando que aquilo ali ia divulgar o Espiritismo. Só que essas duas pessoas fingiam que era uma coisa e na realidade era outra. Eram repórteres disfarçados. E aí publicaram lá na revista, né, acho que é a revista Cruzeiro na época, que o Chico, né, era um charlatão. Que eles chegaram lá, eles eram repórteres, falaram que eram duas pessoas, que, né, tudo que eles falaram era mentira, e o Chico acreditou e foi falando, se ele era mesmo, por que ele não falou? Aí o Chico ficou, né, triste com isso, e perguntou, Emmanuel, por que você deixou, Emmanuel? Emmanuel falou assim, eu não, Chico, foi a vaidade. Você não vigilou? Você se deixou enganar porque os seus interesses eram outros. Então, todos nós estamos sujeitos a ser enganados pelos espíritos. Por isso, a vigilância, o estudo e a ação constante no bem é que vai nos fortalecer nessas situações. E aí, a resposta de Emmanuel: os maiores obstáculos psíquicos antepostos pelo homem terrestre aos seus amigos e mentores da espiritualidade são oriundos da ausência de humildade sincera nos corações, para o exame da própria situação de egoísmo, rebeldia e necessidade de sofrimento. Se a gente não se conhecer, se a gente achar que está tudo errado, se nós não aceitarmos quem nós somos, o que nós temos, não é que a gente tem que estagnar na nossa vida e não procurar melhorar, não procurar, né, arrumar um emprego melhor, trocar por um carro melhor, arrumar a sua casa, né, ajudar as outras pessoas, fazer as coisas melhorarem no sentido material. Não é por causa disso. É a questão de você ser revoltado. Eu tenho um telefone, mas eu queria um telefone que custa 5 mil. Então, enquanto eu não arrumar os 5 mil, eu não vou comprar telefone nenhum. Porque eu mereço aquilo. E aí você fica naquela, sem pesar, sem ter, até você conseguir o telefone. Se você tem uma condição de que o seu telefone é de 1000, por que você não pode aceitar o telefone de 1000? Será que é o telefone de 5 mil que vai fazer a sua vida melhor? Nós damos muita atenção ao que as pessoas pensam de nós, ao que as pessoas têm, e a gente fica querendo ser outra pessoa. E aí é onde traz sofrimento para nós. Vamos nos conhecer, vamos nos aceitar e vamos exercer a melhor parte que nós temos, sempre no nosso dia a dia, junto com a espiritualidade, buscando sempre o nosso aperfeiçoamento. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.